Pastor Cleverson. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos compartilhar a mensagem. Domingo passado nós tivemos essa boa surpresa. Quem esteve aqui domingo passado? Levante sua mão. Olha aí. Foi uma bênção, irmãos. Pastor Jonathan Moreira esteve conosco. Uma bênção. Um servo do Senhor, 81 anos. Compartilhou uma palavra simples, um evangelho simples, muito impactante, com muita experiência. E está já, creio que postado na nossa página, o áudio inteiro da mensagem do pastor Jonathan, tá ok? Mas nós vamos dar continuidade. Você não recebeu o verdade dessa semana, porque é igual de semana passada. Se você pegou, ok, guarda, é aquilo lá, tá? Tá tudo ali. Então nós não reproduzimos mais para não ter gastos. E você pode ter também as informações, sermão, tudo na página da comunidade, irmãos. Eu queria falar sobre princípios da multiplicação. Aprendendo com Jesus a respeito de princípios da multiplicação. Não estou falando só sobre multiplicação de célula, porque esse é o nosso tema do inverno, enviar. Nós estamos falando de multiplicação também em todos os sentidos. Multiplicação na questão da comunicação familiar, multiplicação nos relacionamentos, multiplicação na área financeira, enfim. Multiplicação da sua alegria, multiplicação da sua paz, enfim. Estamos falando de multiplicação. E, beleza, por favor, o controlezinho, por favor. E nós vamos ler João capítulo 6, esse texto que fala sobre a multiplicação dos pães. Se você lembra desse texto, né? Ok, não está funcionando, mas João 6, de 1 a 13. João 6, de 1 a 13. Ok. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu no monte, sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse ele. Disse Jesus: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Texto bem conhecido nosso, um texto que fala sobre multiplicação. E aqui nesse texto tem alguns princípios muito interessantes, muito importantes, que a gente pode aplicar na nossa vida, em qualquer área. Tem alguma coisa que está faltando na sua vida? Tem alguma coisa que precisa de multiplicação? Pensa aí, em uma ou duas coisas. Pensa no seu relacionamento familiar. Tem alguma coisa que precisa multiplicar na sua área financeira? Então, aqui tem alguns princípios para a multiplicação. Vamos ver nessa noite também como nós podemos multiplicar nossa célula. Está no coração de Deus. Deus quer que a gente multiplique as nossas células também. Então, essa mensagem tem como objetivo não somente a gente alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e em ver que Deus supre as nossas necessidades,
mas também como a gente pode multiplicar coisas na nossa vida e principalmente as nossas células. O milagre da multiplicação, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, nós encontramos aqui alguns princípios que Jesus deu aos seus discípulos naquele dia de milagre. Muitas pessoas na época começaram a aglomerar nessa fase do ministério de Jesus. É chamada fase da popularidade de Jesus. Um ano e pouco, Jesus teve uma grande popularidade, porque ele começou a fazer muitos milagres e as pessoas queriam ver, outras queriam ter o milagre. Então, uma multidão de pessoas incrédulas, pessoas crédulas, fariseus, ou seja, mestres da lei que queriam pegar Jesus em alguma palavra, e discípulos genuínos, autênticos, que queriam não ver um milagre simplesmente, mas seguir Jesus como o Salvador das suas vidas. Então estava lá, diz o texto, quase 5.000 homens. Homens eram contabilizados, somente os homens acima de 30 anos eram contabilizados. Você imagina quantas mulheres, quantas crianças, quantos jovens nós tínhamos ali? Estima-se mais ou menos em 15 a 20 mil pessoas. Quando a Bíblia fala de 5.000 homens, está falando exatamente de uma contabilidade judaica. 5.000 homens a partir de 30 anos. Lembre-se com Jesus, qual foi a idade que Jesus começou o seu ministério? 30 anos. Porque esse era a contabilidade no censo judaico que considerava pessoas contáveis. Então, imagine aquela multidão enorme, seguindo Jesus, ouvindo as mensagens, vendo Jesus curar. Eles se aglomeraram em torno de Jesus e Jesus foi para um lugar um pouco mais alto, afastado da cidade, para não causar um tumulto grande, num lugar um pouco mais espaçoso. Diz o texto que tinha grama, é um lugar à parte da cidade e não tinha comércio, não tinha padaria, não tinha nenhum mercado, enfim. Ninguém que poderia suprir a necessidade daquele povo. Eles estavam muito tempo ali, eles estavam com fome, estavam horas ouvindo Jesus, a ministração dos ensinos de Jesus, e a mensagem central de Jesus sempre foi a mensagem do reino: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele fala do seu ministério, ele fala da sua salvação, e aquelas pessoas começam a ouvir e ver, e Jesus curando, enfim, a um grande número de pessoas. Já é tarde, Mateus capítulo 14, verso 5, que é o texto paralelo, fala que já estava tarde, escurecendo, caindo a noite, enfim, eles estavam numa situação de crise, muita gente com fome, esperando algo, e ali se apresenta um garoto, um menino, não dá o nome, não dá de quem ele é filho. Ele tem nas suas mãos um lanche que a mãe dele preparou, e é um menino adolescente, com certeza, pelo Big Fish, né, que tinha na mão, 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha bastante comida, talvez para repartir para mais 1 ou 2 pessoas, um ou dois colegas dele, adolescente. Bom, ele estava lá. E eles estavam, de alguma forma, aguardando o mover de Deus, a ação de Deus naquele lugar. E sabe, queridos, uma das coisas que nós encontramos e vemos é que Jesus faz um milagre da multiplicação. E esse milagre atende à necessidade de todos e sobra, como nós acabamos de ler. E alguns princípios estão aqui bem delineados. O primeiro é que é o princípio do semear em tempos difíceis. Qual era a situação? Sem nenhum comércio por perto, aquele povo todo faminto, aquele povo todo necessitado, e tinha um garoto com um lanche. Era um momento de escassez, estavam em um lugar retirado, bem retirado da cidade. Eles estavam passando por uma dificuldade, por uma escassez.
não tinham comida suficiente para alimentar aquelas pessoas. Mas tinha um pouquinho de comida, talvez para alimentar 1 ou 2 pessoas. E a semeadura, aqui está uma grande lição para a gente. Uma das semeaduras que mais produzem é quando ela é semeada nos tempos difíceis. Por exemplo, quando te falta tempo e você dedica um tempo para o Senhor. Quando te falta recursos e você oferta. Quando te falta um momento maior para o seu relacionamento com a família e você abre mão de outras coisas para ter esse tempo. Quando te falta tempo para o seu próprio trabalho e você então investe mais no reino de Deus com o seu tempo. Falando muito de tempo, mas algo que nós lutamos sempre na vida é tempo, é com o tempo. Quando nós estamos num momento difícil da célula, no meio de escassez, ela não está produzindo, ela não está multiplicando, pouca gente, líder, querido líder, amado pastor também desta igreja, você é pastor com a gente, creia que nesse momento de crise um milagre pode acontecer. Creia que é o tempo em que nós temos, quando é o tempo que nós temos mais escassez, nós investimos, maior a bênção será, maior multiplicação acontecerá. Quando você vê que não está funcionando, vê que as coisas são escassas na sua célula, você de fato começa a tomar uma posição de semeadura, evangeliza mais, trabalha mais, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Creio que a semeadura mais significativa para Deus é aquelas feitas, semeadas no momento de crise. Lembra o texto de 1 de Reis, no capítulo 17? A Bíblia fala de uma viúva que morava em Serepta. Aí o profeta foi visitar essa mulher viúva com um filho. Israel estava passando um momento de muita escassez, fome, poucos recursos. Aí o profeta já chega na casa e vê aquela situação. A mulher tem farinha e azeite para um pão. E ao comer o pão e morrer de fome, acabou. Era o que ela tinha, era o recurso que ela tinha. Pois o profeta chega na casa dessa mulher e diz: faça um pão, vamos oferecer ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor. Você não vai comer esse pão, faça isso. E no momento de escassez, de tremenda escassez, não é escassez quando a gente fala assim, não tenho dinheiro, mas eu tenho dinheiro, está aqui no meu bolso. Tem gente que é assim, no momento que fala que não tem, tem. E aquela mulher não tinha para aquele momento. Comeu, morreu, era o que ela pensava. Se você ler o texto de 1 de Reis, ela vai falar, comeu, morreu, eu vou comer e vou morrer. É o último pão da minha vida, é o último pão para o meu filho. Mas o que ela pensou? Eu vou obedecer à voz de Deus, eu vou semear, eu vou oferecer, porque Deus vai honrar. Então aqui nós vemos dois princípios nesse texto da mulher, da viúva de Serepta. Primeiro, por maior que seja a crise que você está passando, sempre há algo para oferecer. Por maior que seja a crise no seu relacionamento conjugal, sempre há algo a oferecer ao seu cônjuge. Por maior que seja a crise financeira, você tem uma oferta a dar. Por maior que seja a crise na sua célula, você tem algo a oferecer a ela, da parte de Deus, que vai trazer uma unção de multiplicação. E o profeta conta a história, tomou aquele pão, e Deus multiplicou a farinha e o azeite daquela mulher, até que as panelas todas estivessem cheias. Todas as panelas da sua casa, da sua vizinhança, foram agregadas. E ela teve pão para todo aquele tempo de escassez. Multiplicação. Então, por maior que seja a crise, sempre temos algo a oferecer. Esse é um princípio. Segundo, priorize Deus, obedeça a palavra de Deus.
sempre em meio à crise. Sempre obedeça no seu relacionamento. Obedeça a Deus. Tome uma posição de obedecer a Deus. Faça isso. É no momento de escassez que as coisas acontecem. Crise, mais de 15 mil pessoas com fome. Muita gente, muitas horas, ouvindo Jesus, sem comer nada, esperando, aguardando. Chegou a noitinha, nada aconteceu. E no momento de crise, aparece um rapaz com algo a oferecer. Momento de crise. Terceiro, nossa oferta pode ser de vida ou oferta de morte. Fazer aquele último bolo, aquele último pão, ela esperaria a morte, era uma oferta de morte. Mas entregar o azeite e a farinha na mão do profeta, em obediência à palavra que Deus estava dando, significaria oferta de vida. De vida. Sabe que eu e você estamos dando 2 tipos de oferta todos os dias. Uma oferta de vida ou uma oferta de morte. Uma oferta de morte quando nós pensamos em nós, vivemos para nós, centralizamos em nós. Estamos comendo o último pão. Mas quando nós, no momento de crise, apresentamos diante de Deus o que temos, oferecemos a Ele para que Ele possa multiplicar, oferta de vida. As bênçãos de Deus recaem sobre nós. Deus multiplica a farinha, Deus multiplica o azeite e as bênçãos acontecem. Quantos crentes em Cristo estão morrendo porque estão comendo a semente? E a semente não é para ser comida, é para ser semeada. E quando comem a semente, nada tem para colher. E vindo sobre eles a pobreza e a morte. E não estou falando só de recursos, do seu dízimo, da sua oferta. Eu estou falando dos recursos que você tem na questão relacional. Quantos estão vivendo para si mesmo, não abrindo a sua vida para a vida de outros? Estão morrendo dentro delas mesmas. No relacionamento conjugal, quando não estão abertos para o seu cônjuge, para os seus filhos, estão morrendo para si mesmos. Estão morrendo. Então estão comendo a semente. Ao invés de semear no momento de crise, eles estão retendo no momento de crise. Então aquela viúva não reteve, não comeu a semente, ela semeou no reino. E em virtude disso, Deus abençoou grandemente. A farinha não cessou daquela panela e o azeite não cessou daquela botija. Não faltou. E é assim quando nós semeamos no reino de Deus. Segundo princípio, é o princípio da fé incondicional em Deus. Diz o verso 5 que Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, um dos discípulos: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Quando nós fazemos uma pergunta, nós estamos querendo aprender, não é verdade? Quando Deus ou Jesus faz uma pergunta, toda vez que Ele faz, Ele quer nos ensinar. Toda vez que eu faço, eu quero aprender. Mas toda vez que Deus, Jesus, faz uma pergunta, é para nos ensinar. Por exemplo, quando Deus perguntou a Adão: onde estás, Adão? Lembra-se no Jardim do Éden, quando ele pecou: onde estás? Não é que Deus não sabia onde ele estava, mas Ele queria ensinar que Adão, com o seu pecado, se afastou de Deus. Ele está agora num lugar distante de Deus. Ele está agora num lugar longe de Deus. Quando Deus pergunta a Elias, quando ele vai se esconder na caverna com medo de Jezabel, medo que ela mate, tire a vida dele, ele corre para as montanhas e entra dentro de uma caverna e pede a morte. Deus pergunta: o que faz aqui, Elias? E Deus queria falar a Elias: você tem muita coisa para fazer ainda. Elias, você tem muito para fazer, muitas bênçãos a repartir para o teu povo. O que você está fazendo dentro dessa caverna? É uma pergunta para ensinar. Olha, há muito ainda a ser feito e eu vou te usar. E quando Deus faz
uma pergunta aos discípulos, por exemplo, como aquela: quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Lembra dessa pergunta? Em Lucas capítulo 18, verso 8, Jesus está perguntando aos discípulos, querendo ensinar que nesse momento, a fé, no final dos tempos, a fé de muitos vai esfriar, o amor de muitos vai esfriar, vai ter uma crise de fé mundial. Antes que ele volte, vai ter uma crise, grande crise de fé na terra. Então, quando Jesus pergunta a Filipe essa pergunta no verso 5, Filipe, onde nós vamos comprar comida para esse povo todo? Ele queria confrontar a fé do Filipe e dos discípulos, para eles darem as respostas. Em outro texto diz: dê comida vocês a eles, vocês vão alimentar eles. Jesus queria ensinar que eles precisavam ter fé, uma fé incondicional no Senhor. Uma fé, eles estavam vendo milagres, eles estavam vivendo milagres. E eles tinham que ter uma fé. Em outras palavras, Jesus estava confrontando essa fé e dizendo que ele iria fazer uma multiplicação. E eles precisavam crer no Senhor. Então, aqui está um princípio de entrega. Fé é entrega. Fé não é algo psicológico, mental. Fé é uma atitude de entrega. Lembra da semana passada que nós meditamos nas nossas células sobre os 4 amigos? Qual é uma das características desses 4 amigos que levaram o paralítico? Fé. E uma fé age. Uma fé que é perseverante. Eles vão e cavam e abrem o caminho, não conseguem, vão pela parede. É uma fé ativa. Então, tem uns princípios sobre fé aqui. É uma entrega. Primeiro, considere a entrega do que somos, em primeiro lugar. Não do que você tem, primeiro do que você é, que somos. Note que João escreve milagre e faz primeiro a apresentação do rapaz, do menino. Ele diz o quê? Está aqui o menino. O André não diz assim: Senhor, está aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que ele diz? Está aqui o menino. O menino se apresentou. Fé incondicional significa você tem que se apresentar diante do Senhor. Não o que você tem. Apresente-se primeiro. Você. Eu. Então, como é que o Senhor vai fazer multiplicação nos relacionamentos, na área financeira, se você não se entrega a Ele? Se você não se dá a Ele? Você não... Tem gente que quer só que multiplique no bolso. Deus quer que aconteça no seu coração, na sua vida. Não no seu bolso, não no seu casamento simplesmente, mas na sua vida inicialmente. Segundo, considere a entrega do que temos. Então, 5 pães e 2 peixinhos. Tem um rapaz, entrega do que somos. E ele tem 5 pães e 2 peixinhos, entrega do que temos. Então, depois de se entregar ao Senhor, nós podemos, sem sombra de dúvida, entregar o que temos. Por mais pouco que pareça. O que é, disse André, isso, 5 pães e 2 peixinhos, para esse mundo, esse mar de gente? Nada. Não é nada. Mas nós precisamos ter fé. O que é que nós temos? Pouco tempo? O que é que nós temos? Pouco amor? O que é que nós temos? Pouca perseverança? O que é que nós temos? Poucos recursos? O que é que nós temos? Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Ele vai multiplicar. Amém, queridos? Ele vai multiplicar. Abel, com a sua oferta, ofereceu primeiro a ele, Abel, e depois a sua oferta. E essa oferta agradou o Senhor. E essa oferta foi aceita pelo Senhor. Terceiro princípio, o princípio da liberalidade. O garoto tinha um lanche e ele poderia ter omitido, falar assim: não, esse aqui está seguro, é meu. Esse é meu. Pelo menos eu não vou passar fome. Esse é meu, minha mãe pensou em mim quando fez esse lanche para mim. Esse é meu. E se dane as pessoas
que não foram tão preparadas. Deixa elas, quem mandou elas virem assim, despreparadas? Eu sou um cara preparado. Ele poderia ter pensado assim. No entanto, ele apresentou-se e apresentou o que ele tinha. Está aqui um garoto, está aqui o lanche. Ele pensou assim, como é que eu posso comer na frente de todo esse mundo de gente que está com fome? Como é que eu posso? Eu tenho que oferecer a Jesus. Vou entregar ao Senhor que eu tenho. Algumas bênçãos preciosas vêm através da liberalidade. Abra mão, querido. Ninguém aqui tem ministério faraônico, tem? Alguém aqui é descendente de algum Ramsés, Tutancâmon? Alguém? Não? Ninguém vai levar nem nada para dentro do seu túmulo. Os faraós levavam seus tesouros, enterravam com eles. Nós não temos isso e nem precisamos disso. Sabemos que essas tumbas todas foram saqueadas, porque ninguém leva nada. E nós precisamos ser liberais, abençoar com o nosso tempo, com a nossa disposição, com a nossa alegria, com o nosso entusiasmo. Pessoas que estão aí morrendo sem Cristo. Precisamos atravessar a cidade e buscar gente no nosso carro, gastar um pouco de gasolina. Precisamos dar carona para as pessoas virem. Precisamos liberar, queridos, o coração, sermos mais liberais, porque é na liberalidade que o Senhor multiplica. Há um princípio aqui. Há muitos textos que você pode olhar na página da comunidade que falam sobre isso. Há muita bênção na liberalidade. O garoto diz, eu comer sozinho. Deus é o Deus dos milagres. Ele que faça o milagre. Eu vou dar o que eu tenho. Vou oferecer o que eu tenho. Aqui o que eu tenho, Senhor. E ele foi e entregou ao Senhor. Terceiro é a gratidão. Quarto é a gratidão. Princípio da gratidão. O milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. João 6,11 diz, em seguida Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. E fez isso com os peixes também. Deu graças. Graças. Crentes ingratos passam a vida toda sem verem a multiplicação do poder de Deus, das bênçãos de Deus nas suas vidas. Crentes ingratos não veem o poder multiplicador na vida. Mas o agradecido vive cada dia no partir do pão e veem os milagres acontecerem. Veem os milagres acontecerem. Gratos, gratos pela vida, gratos pela salvação. Não ficam resmungando por aí. Não ficam aí murmurando por aí, não. São gratos, alegres, são, gente grata a Deus, gente totalmente felizes pela grande salvação que Jesus, tão gratos, como diz Paulo, que se constrange pelo amor de Deus e começam a testemunhar do amor de Deus para outros. Como reter isso? Pessoas gratas que nas suas famílias, no tratamento do seu cônjuge, no tratamento com os seus filhos, são gratos também. Por mais escassez e crise que estejam passando, são gratos. Agradeçam ao Senhor pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo que o Senhor tem, as conquistas que o Senhor já deu, mas principalmente pela salvação. Porque é isso que nós vamos guardar na eternidade. É isso que nós vamos levar para a eternidade. E Jesus então deu graças. Senhor, muito obrigado por esses 5 pães e 2 peixinhos. Por esse jovem que foi liberal. O Senhor está aqui. E quando nós somos gratos, Deus pode agir. Deus pode agir. Lá tinha 10 leprosos. Conhece essa história dos 10 leprosos? Todos os 10 foram curados, não foram? Se apresentaram ao sacerdote. E quem voltou? Os 10 voltaram, né? Para agradecer Jesus? Não. Um só voltou. E lembra esse texto aí? Texto de Lucas capítulo 17, verso de 11 a 19. Um só voltou. E Jesus disse o que a ele? Você está curado. Mas você também está salvo.
Seus pecados foram perdoados. Os 9 foram curados, mas não foram salvos. Os 9 receberam cura e viveram as suas vidas curados, na bênção, etc. Mas não foram salvos. Viveram quantos anos mais? Talvez adquiriram alguma outra doença no longo desses anos. Mas pela gratidão, ao reconhecer que Jesus era o Salvador, foi lá e agradeceu, e ele foi salvo. Jesus quer salvar. E quando somos gratos, refletimos uma das características mais marcantes de um salvo: gratidão. Gratidão. Vive grato, vive alegre, vive satisfeito. Grato é ser satisfeito, tem satisfação em receber a bênção. E o último princípio é o princípio da partilha. Esse desenho aí parece onde está o Wall-E, né? Já viu aquele brinquedo? Onde está o Wall-E? Vai achar o Wall-E aí no meio, tá? Não é para agora, sai do Wall-E e vem aqui, presta atenção. Senão você vai tentar achar. Não tem Wall-E lá, irmãos, fica tranquilo. Princípio da partilha. Diz João 6,11 o seguinte: em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos o que? Comeram à vontade. Sabe o que é comer à vontade, irmãos? Comer à vontade. Como é bom comer à vontade, né? Sabe que você vai lá na casa de alguém, ou você faz um prato, de repente era para 3 pessoas, chega 8, 10. Aí você fala assim: Jesus amado, e agora, né? E você tinha um vô assim, fazia um frango, ele falou assim: eu adoro o pé. Ah, como eu gosto de pé de frango. Por quê? Ele queria deixar as partes melhores para os visitantes. Era muito, ia sobrar o pé para ele. E ele falava já: eu adoro o pé. E ficava com o pé. A gente fica com o pé em vez de quando, né, irmãos? Mas naquele dia todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Foi feito um milagre. E o milagre da multiplicação não se deu no momento em que Jesus partiu o pão e deu graças. Aí, quando Jesus partiu o pão e deu graças, apareceu uma montanha de peixes e de pães, e ele falou assim: pessoal, venha, pegue os seus. Foi assim? Não. Nós lemos o texto. O milagre da multiplicação se deu cada vez que acontecia a partilha. Jesus partilhou o pão para os discípulos. Os discípulos partilhou para os homens, os pais para a mãe para os filhos para os amigos. E assim, na medida que foram partidos o pão e o peixe, acontecia a multiplicação. A multiplicação acontece quando nós partilhamos. Ela acontece quando nós repartimos. O milagre de Jesus está atrelado à partilha. Quando nós partilhamos o nosso tempo, quando nós partilhamos os nossos recursos, quando nós partilhamos a nossa paz, quando nós partilhamos do Evangelho, quando nós partilhamos a nossa alegria, quando nós partilhamos a nossa atenção, dos nossos ouvidos, do nosso coração, da nossa compaixão, quando nós partilhamos, acontece uma multiplicação. E Jesus partiu por nós tudo isso. Mas não pode ficar retido nas nossas mãos. Porque só se ficar retido nas nossas mãos, só nós vamos comer à vontade. E há muitos famintos, há muita gente faminta que precisa receber esse pedacinho das nossas mãos, que vão partir um pedacinho nas mãos dos outros, e vão comer bastante, e vão saciar suas fomes, e vão comer à vontade, vão estar plenos, vão estar completos. Mas quando retemos, o pão murcha, o pão apodrece, o pão escasseia, o peixe estraga. Quando nós retemos o tempo, a salvação, a nossa atenção, os nossos ouvidos, adoecemos, morre em nós e com a gente. Precisamos repartir.
para finalizar. O texto de Eclesiastes 11, de 1 a 2, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Lucas 6,38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as suas bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurar nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E 2 de Coríntios capítulo 9, versos 6 a 10. Lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Todas as sementes, vários tipos, várias qualidades. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita com o resultado da generosidade de vocês. Aqui estão 5 princípios para a sua vida, meu irmão. Princípios fundamentais. O princípio de semear em tempos difíceis. O princípio da fé incondicional em Deus. Semeie quando há escassez. Semeie quando você não vê perspectiva nenhuma no seu relacionamento, na sua célula. Semeie. Abra mão. Comece a dar mais. Comece a dar mais de si mesmo. Segundo, uma fé incondicional. Creia. Apresente diante do Senhor. Ofereça a Ele. Dê a Ele a sua vida. Dê a Ele o seu ministério. Dê a Ele a sua família. Dê a Ele os seus filhos. Dê a Ele sua esposa, seu esposo. Dê a Ele os seus recursos. O princípio da liberalidade. Abra mão. Ofereça. Apresente. Pouca farinha, pouco óleo. Ofereça ao Senhor. Pouco tempo, ofereça ao Senhor. Mais tempo. Vai sobrar. Vai multiplicar. Vai saciar você e outros. Princípio da gratidão. Agradeça ao Senhor. Seja grato. Viva em gratidão. Vive satisfeito. Vive alegre. E o princípio da partilha. Quanto mais repartimos, mais acontece em nossas mãos multiplicação. Mais temos, mais temos, mais temos. Reparta, mais temos. Você leu alguns textos que falam sobre isso. Marque isso na sua vida. Marque esses textos no seu coração. Carregue com você. Leia. Faça isso se tornar uma realidade. 5 princípios da multiplicação que mudarão a sua vida, se você obedecer a palavra de Deus. Que transformarão a sua família, a sua conta bancária, os seus recursos, a sua célula, se você obedecer a palavra do Senhor. Amém? Fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Gratos somos, ó Deus, pela Tua palavra, pelos ensinos de Jesus, pelos princípios aqui estabelecidos da multiplicação. Multiplique em nós, Senhor. Faz com que nosso coração seja extremamente obediente à Tua palavra. Que o diabo não roube essa semente, Senhor. Nós saímos aqui convictos da Tua palavra e obedientes a ela. Em nome de Jesus. Amém.